Eu quero continuar estudando com vocês. A gente está em Romanos 1, os versículos 16 e 17. Já tem alguém que pode falar de cor para mim esse texto ou não? Não, tem todo mundo olhando para o lado. Falei, até a gente acabar essa série, a gente vai memorizar esse texto, hein? Romanos 1, versículos 16 e 17. Vai depender também cada um aqui na versão que usa, né? Eu memorizo na NVI, mulherada aqui eu acho que vai memorizar na mensagem, né? E o que importa é a gente tá vivendo isso, e é o que está acontecendo com a gente hoje. Quando Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você consegue sendo alimentado por essa palavra? Você consegue sendo nutrido por isso que você está lendo? Paulo estava vivendo aqui algo transformador. E transformador não só para ele, mas por todos aqueles que ele teve a oportunidade de compartilhar. Eu estou sendo transformado por aquilo que Paulo escreveu. Até hoje. É disso que se trata, e a gente vem sempre falando disso de uma maneira tão simples, desde que a vida começou. Não vai ser só para mim, não vai ficar só em mim, não vai caber em mim. Isso vai transbordar, isso vai impactar a todos aqueles que estão à minha volta. E essa é uma das respostas que eu tenho para as pessoas que me perguntam se estão vivendo o propósito de Deus nas suas vidas. Eu acredito que no momento que eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida, isso não fica só em mim. Existem pessoas sendo abençoadas, existem pessoas sendo alcançadas através daquilo que Deus está fazendo em você. Então você está vivendo o propósito dele. Isso é algo maravilhoso, isso é algo sem comparação. E é o que a gente tem experimentado, é o que a gente tem vivido. E antes de continuar, eu quero lembrar para quem está em casa, hoje nós estamos no nosso dia de ceia. Então prepara aí os teus elementos também, que no final da mensagem hoje, a gente vai estar participando do nosso momento aqui de comunhão também. Então nós vemos que, para que a gente viva o poder do Evangelho, é necessário uma renovação. É muito importante que essa renovação pelo Evangelho aconteça nas nossas vidas. Essa renovação que gera transformação, é um resgate do Evangelho de efeitos transformadores para as nossas vidas. E a gente tem estudado muito nesses últimos dias, desde que a gente começou a falar. Primeiro a gente falou do estrago que o pecado pode causar nas nossas vidas. A gente falou que a gente não está mal quando a gente peca, a gente está morto. Não tem futuro, não tem esperança, não tem como terminar bem quando a gente está brincando com o pecado. Quando a gente está ali flertando com situações que a gente sabe que não são corretas. E aí a semana passada a gente falou de uma maneira muito clara, de dois extremos que nos impedem de viver isso que Paulo está vivendo. Porque é muito bonito a gente ler o que Paulo está escrevendo e ele falando que é poder para salvação, que é poder transformador, que é justiça de Deus se manifestando. Mas muitas vezes a gente olha e fala, tá, mas não estou vivendo isso. E aí vem essa questão dessa renovação, desse resgate, para que esses efeitos transformadores realmente aconteçam. Mas para que isso acontece em dois âmbitos. E no primeiro âmbito é no âmbito pessoal. Quando a gente ouve os testemunhos, quando a gente sabe que as pessoas estão sendo impactadas, significa que o Evangelho está cobrindo, está transformando, que a graça do Senhor está sendo derramada, que ela realmente está sendo vivida, que ela não é simplesmente uma teoria. E quanta gente conhece muito bem a palavra, quanta gente conhece muito bem a teoria, mas não está vivendo esse poder transformador. Por que isso acontece? Porque a gente se acostuma, porque a gente não vive essa renovação. E é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está desejando, é isso que a gente quer viver. Essa renovação pessoal, ela inclui uma consciência e uma convicção acerca do nosso pecado e do nosso afastamento de Deus. A gente vem falando isso desde o princípio, e eu gosto de repetir para que a gente tenha isso claro. Longe de Deus, a gente não vai viver nada bom. Longe de Deus, as alegrias elas são temporárias, o prazer ele é muito curto. Longe de Deus não tem como a gente ir por um bom caminho.
E isso acontece quando vemos em nós mesmos camadas mais profundas dessa autojustificação, de descrença, de autorretidão. Sabe aquela pessoa que se sente capaz, que acha que se basta em si mesmo? Muitas vezes a gente viveu isso, a gente experimentou isso, e quando a gente falou a semana passada do que a religiosidade faz com a gente, ela leva a gente a viver isso, essa autorretidão, né? Eu estou cumprindo as obrigações, eu estou fazendo tudo aquilo que é exigido, e a gente não presta atenção e não se dá conta de que isso também está nos afastando do que o Senhor tem para as nossas vidas, de que isso está nos afastando de viver o poder do Evangelho que a gente está falando aqui. Não tem preço quando você está vivendo isso de verdade. Não tem preço quando a gente sabe que caminhando lado a lado com o Senhor, o que a gente vai viver é incomparável. Eu estava comentando aqui por cima da conversa que eu tive com, e me permito usar de novo o Felipe, porque me edificou de uma maneira, me alimentou essa semana a conversa que eu tive com ele. É maravilhoso quando a gente vê isso, essa vida sendo derramada sobre nós, e ainda nos momentos de adversidade a gente consegue ver o propósito de Deus, por mais difícil que seja o momento que a gente esteja vivendo. Sabe aquele texto de Romanos 8, 28, você tomar ele e ver que ele é vivo na tua vida, saber que realmente todas as coisas contribuem para o bem? Porque é gostoso quando a gente fala isso, diante de favor, diante de projetos dando certo, de coisas caminhando bem. Mas e quando você está na UTI de um hospital? Mas e quando você está vivendo situações que você não entende? Quando você está vivendo uma adversidade que você não sabe por quê? E aí você pode falar realmente que todas as coisas contribuem para o bem. Eu vivo todas as coisas contribuindo para o bem. Eu lembro sim de situações que fizeram chorar, que fizeram sofrer, que fizeram a gente questionar. Mas essas situações me trouxeram para o lugar onde eu estou hoje. Essas situações me conduziram para o caminho que o Senhor tinha para a minha vida. Que a gente possa viver esse poder do Evangelho nos transformando. E não ficar se auto-justificando. E não ficar se considerando autossuficiente para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Esse entendimento do novo, ele é proporcional. Quanto mais a gente vai conhecendo, quanto mais a gente vai caminhando, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais a gente vai descobrindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós precisamos nos despojar de todas as nossas atitudes de autossuficiência, nos despojar de tudo aquilo que a gente acredita que a gente pode, que a gente consegue, e descansar unicamente em Cristo, descansar no chamado dEle para as nossas vidas, descansar no propósito dEle para as nossas vidas. E aqui eu quero te dizer, que você talvez já tenha até declarado antes essa confiança na obra de Jesus, você já tenha até falado, não, eu reconheço, eu recebo, eu aceito, seja a maneira como você se expressa para falar disso. Pode ser que você já tenha falado, não, eu reconheço, eu não vou me confiar somente nos meus esforços, eu recebo o que Jesus fez para mim. Mas nós precisamos viver essa renovação sobre as nossas vidas. Se isso hoje é uma conversa tão distante para você, se os frutos que você tem visto na tua vida não estão de acordo com aquilo que a palavra está falando, chegou o dia, chegou o momento de você viver essa renovação do Evangelho, que vai produzir vida, que vai trazer favor, que vai trazer um novo tempo para você. Ainda que as situações externas não mudem, mas você vai mudar, a tua maneira de ver as situações vai mudar, a tua maneira de enxergar as situações vai mudar, você vai passar a ver propósito em tudo. Isso ocorre através de uma renovação pessoal, e a gente quer viver isso, a gente está buscando isso. Eu já tenho visto, já tenho ouvido, como esses testemunhos que eu ouvi essa semana aqui, que me emocionam, porque a gente está vivendo isso de uma maneira viva. Mas aí vem também um âmbito coletivo, e muitos de nós, aqui tem muita gente nova na igreja, talvez nunca tenha ouvido essa palavra, mas muitos de nós chamamos essa renovação coletiva de avivamento. E eu quero começar a falar disso um pouquinho hoje com vocês. É um período no qual um grupo inteiro de cristãos,
Um grupo inteiro de pessoas que estão vivendo essa renovação pessoal, experimenta em conjunto essa renovação do Evangelho. Esse sentimento gostoso, sabe? Essa sensação de que o Senhor está do teu lado, e de que ainda que as coisas não estejam saindo, Ele está cuidando, e que as coisas vão dar certo, e que as coisas vão sair, e que as coisas vão acontecer, e que pessoas vão ser alcançadas, e que a gente vai continuar vivendo salvação, transformação. É maravilhoso ver isso acontecer. É maravilhoso confiar no Senhor, se entregar de todo o coração e ver que isso está acontecendo hoje no nosso meio. Mas nós vemos que muitas igrejas, com o passar do tempo, não importa muito quão sólidas essas igrejas sejam em sua teologia, elas acabam perdendo elas perdem de vista essa singularidade do Evangelho. E muitos caem nessa tendência de entrar em práticas que se conformam mais com essa irreligião que a gente estudou a semana passada, mais com essa religiosidade acentuada, como nós estudamos também na semana passada. Nós nos transformamos em profissionais, em cumpridores de tarefas. Eu tenho que ir lá, então eu estou escalado, é minha escala, então eu vou lá e simplesmente faço. A gente não quer entrar jamais nessa dinâmica. A gente não quer jamais viver esse movimento, onde a gente deixa de viver realmente o poder do Evangelho, onde eu quero que você saiba que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem entregado, a maneira como você tem servido de todo o coração, tem impactado a vida de muitos. Porque muita gente fala, não, vou lá, as pessoas vão ouvir o que o pastor tem para falar. Não se trata disso. Começa quando você recebe alguém sorrindo lá no estacionamento. Começa quando você abre uma porta e você fala o quão bom é ter as pessoas que estão chegando aqui. Começa quando você encontra alguém pelos corredores e você dá um abraço gostoso, dizendo como você está feliz de receber a pessoa aqui. O Senhor vai preparando o caminho. O Senhor vai preparando o terreno para aquelas sementes que vão ser lançadas. Sabe quando você abre uma porta, você está tirando a pedra, você está abrindo espaço entre os espinhos, você está preparando a terra, você está abrindo espaços para que aquela semente caia e para que ela realmente possa florescer. Amém. Disso se trata, é disso, é esse poder do Evangelho que a gente não quer deixar de viver, que a gente não quer deixar de experimentar, e que cada vez mais nós queremos ser intencionais, porque a gente já está vivendo isso. Só que eu não sei você, eu tenho um desejo enorme hoje de mais, eu quero me aprofundar mais, eu quero que o Senhor me mostre mais, eu quero viver o cuidado dEle, a direção dEle, porque eu já tentei muito, mas muito resolver as coisas do meu jeito. Surgiam as situações, eu falei, não, agora eu vou fazer assim, vai dar certo, não tem como não dar, e as coisas não saíam. Aí eu vivi uma outra fase, né? Quando eu vi que as coisas não estavam saindo, quando eu desejava uma coisa, fazer desse jeito aqui, eu falei, não, eu vou por aqui. Daí eu falava, ia para o lado contrário, para ver se então as coisas funcionavam. E quando eu me entreguei, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho nas mãos do Senhor, e comecei a viver o poder do Evangelho sobre a minha vida, uma pessoa que estava a vida inteira dentro da igreja, uma pessoa que estava acostumado a práticas religiosas, uma pessoa que estava a vida toda acreditando que estava fazendo o que era correto e não fazia, e realmente estava fazendo coisas corretas. Mas como eu já compartilhei aqui com algumas pessoas, de uns anos para cá, depois de ser muito surrado, malhado, mastigado pelas situações, e nesse tempo eu lembrava sempre de Isaías 42:3, né? Que a cana malhada não vai quebrar, que o pavio que fumega não vai apagar. E eu acreditava nisso, eu falava, Senhor, não tem mais chama, não tem mais ânimo, não tem mais disposição. Ainda assim, você fica falando que faz tanta questão de mim, que tanto o Senhor quer fazer na minha vida? Já sabe que minha vontade é essa, meu desejo é esse, meu plano, meu sonho é esse. Até que chegou o ponto de estar só aquele paviozinho apagado, só fumegando, até o dia em que o poder do Evangelho soprou sobre a minha vida. Até o dia em que o Espírito Santo veio e me deu uma nova oportunidade, e me mostrou aquilo que Ele realmente tinha para fazer, não somente na minha vida, mas através dela também. E nós precisamos entender isso. O Evangelho não é somente um conjunto de crenças.
Não é uma vida que você tem que se acostumar, que todo domingo você vai na igreja e você vai lá, muitas vezes, inclusive, aliviar a tua consciência. Não se trata disso. Ele é poder para uma transformação profunda e contínua. Não é que vai ser algo que você vai viver hoje e daqui a pouco você vai falar, não, esse bom momento vai acabar. Isso é contínuo, desde que você busque essa renovação. Sem essa aplicação do Evangelho, desse poder de transformação profundo e contínuo, a gente já viu isso acontecendo em vários lugares, em várias igrejas. Pode ter bom ensino, pode ter boa pregação, pode ter gente se convencendo, pode ter gente sendo discipulada, mas isso nunca vai ser suficiente. Porque não é algo que a gente está fazendo só no nosso conhecimento. Não é algo que a gente está fazendo só no nosso esforço. Não é algo que a gente está fazendo só na nossa dedicação, só na nossa entrega. É poder de Deus. É a manifestação daquilo que o Senhor tem para fazer. A gente precisa entender que os avivamentos, eles são necessários para que o coração humano, porque por nossa natureza a gente está sempre nisso, de firmar a nossa segurança na justiça baseada em obras. É aquilo que eu estou fazendo, é a obrigação que eu estou cumprindo. Isso foi assim desde toda a vida. Quando a gente entra por esse caminho, a gente não vive o que o Evangelho tem para nos oferecer de verdade. Quando a gente entra por esse caminho, a gente se limita a viver esse cumprimento de tarefas. E muitas vezes a gente entra nessa lógica. Nós acreditamos nisso, né? Intelectualmente a gente fala, Deus me aceita, portanto eu vou viver corretamente. Mas o coração e as atitudes praticamente funcionam no princípio. Eu vivo corretamente, portanto Deus me aceita. A gente até fala da boca para fora, não, Deus me aceitou, então isso vai impactar, vai me transformar, vai me mudar. Mas na prática a gente entra no efeito totalmente contrário. A gente fala, já que eu cumpri a obrigação, já que eu fiz o que era correto, já que eu fiz o que era exigido, então Deus está mais aberto para mim, Deus está me amando mais. Eu quero te dizer que Deus, nada que você faça ou deixa de fazer, vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Ele te ama porque Ele é amor. Ele te ama porque Ele se entregou por você. Mas para que você vivesse esse evangelho verdadeiro. Para que você recebesse a entrega da cruz por amor. E para que você fosse impactado e transformado por essa entrega. Não é porque eu vivo, Deus me aceita. Porque eu faço, Deus me aceita. É porque Ele fez. Porque Ele já se entregou. Você é aceito diante de Deus por Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Que a gente possa viver isso de uma maneira prática. Que a gente possa entender isso de uma vez por todas. Não tenta ganhar espaço, não tenta viver uma transformação através das tuas próprias ações. Creia, é o que o texto está falando aqui. Ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. No momento que você crê, as coisas começam a mudar. No momento que você começa a crer, a vida do Senhor começa a fluir de dentro de você. E aquilo que por tantas vezes você tentou fazer e não conseguiu, começa a acontecer. Começa a se transformar, começa a ser a tua realidade. Porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. E aí, a gente vê essa questão do Evangelho. A gente deseja isso, a gente sonha com isso. Eu estou te animando para que você possa buscar isso mais e mais. Aqueles que já estão vivendo, que a gente busque mais, que a gente se aprofunde mais. Aqueles que ainda não estão vivendo, de repente estão perguntando, tá, mas como eu faço? O que eu preciso mudar então? E aí eu quero te dizer que a renovação pelo Evangelho, ela se concentra no teu coração. E quando a Bíblia fala em coração, muita gente fala que é só emoção. Mas eu digo que envolve muito mais do que simplesmente emoção. E eu vou falar isso, eu vou falar porque eu penso desse jeito, lendo alguns versículos com vocês. É verdade que sentimos as emoções no coração, mas também nós pensamos, raciocinamos e até agimos através do coração. Tem um texto em Levítico 19:17 que fala o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes,
repreendam com franqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências do pecado. Salmos 4 e 7 ainda diz o seguinte: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Até aí falando de emoções. Salmo 13, 2 diz o seguinte: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Provérbios 23, 7 ainda diz o seguinte: pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. E ainda Marcos 2 e 8 diz o seguinte: Jesus percebeu logo que em seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Eclesiastes 10 e 2 ainda diz: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. O coração é o âmago da nossa personalidade. É aí que a gente remói, é aí que a gente pensa, é aí que a gente decide. O trono dos nossos compromissos, o centro de controle de toda a pessoa, é aí, é no coração. O que está no teu coração vai determinar o que você pensa, o que você faz, o que você sente. Uma vez que a mente, a vontade e a emoção estão enraizadas aí. Quantas vezes a gente se precipita, a gente decide, a gente faz coisas que a gente fala: poxa, não pensei. Foi, já está feito. O coração é o âmago da nossa personalidade, ou seja, é o centro, está tudo centrado aí. E para que a gente possa viver de verdade o poder do Evangelho, para que a gente possa realmente experimentar aquilo que a gente está falando, vai precisar começar por aí. Romanos 10, versos 9 e 10 diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Paulo está afirmando aqui que não basta entendimento, não basta só raciocinar sobre a verdade bíblica. Embora isso seja absolutamente necessário, eu não estou te falando que você tem que eliminar. Ele é absolutamente necessário, mas a fé salvadora, ela nunca vai ser inferior ao teu intelecto. Ela nunca vai ser inferior àquilo que você está pensando, mas sempre vai ser maior, sempre vai ser superior. Ela consegue unir, essa fé salvadora, ela consegue unir entendimento racional com convicção e confiança do coração. São as duas coisas que vão fazer com que você cresça, que vão fazer com que você viva isso que Paulo estava experimentando. Paulo era uma pessoa extremamente profunda, conhecedor, inteligente, um homem de destaque, preparado. E ele está escrevendo falando disso, da maneira como essa fé salvadora consegue unir o intelecto com a convicção e a confiança que você encontra no coração. Como exemplo dessa pregação de avivamento, no Antigo Testamento, eu consigo examinar o chamado de Jeremias aos israelitas. Quando ele fala: circuncidai o coração. A circuncisão era um procedimento, era um rito externo, para mostrar externamente o compromisso das pessoas, que eles eram do povo da aliança. E Jeremias chega falando assim: eu vejo que todos vocês estão circuncidados, mas o que vocês têm dentro de você eu não sei. Então o que vocês precisam fazer? Circuncida o coração. Muda por dentro, muda de dentro para fora. O que está fora está bem, está ok, está cumprindo as exigências, mas o que está acontecendo aí dentro do teu coração? Então quando ele chama os israelitas a esse arrependimento, a essa aproximação, ele fala: vocês vão precisar circuncidar o coração. Os ouvintes de Jeremias, eles apresentavam esse sinal externo, era o que todo mundo podia ver. Mas aí chega o profeta e ele adverte que na realidade aquilo que estava dentro deles era desconhecido. Jeremias 31 e 33, ele fala o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles,
Tem versões que falam: gravarei no seu coração e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A lei era cumprida, era algo externo, era algo que podia ser visto, mas o que ele vem e fala assim: eu vou escrever essa lei dentro do teu coração. Vai deixar de ser uma obrigação, vai deixar de ser um tem que, vai deixar de ser algo pesado, para se transformar em uma alegria, para se transformar em algo prazeroso, para se transformar em algo transformador. É isso que a gente tem orado, é isso que a gente tem pedido. O rito da circuncisão era um sinal que a pessoa fazia e para mostrar para a comunidade. Era um simbolismo, era uma declaração pública. Como hoje é o batismo na igreja, é uma declaração pública. Mesmo assim, segundo Jeremias, era necessário mais do que apenas um sinal exterior. Era necessário mais do que falar bonitinho, era necessário mais do que parecer correto. A salvação requeria a remoção do coração de pedra. Quanta gente tem vivido experiências incríveis, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem dirigido, o Senhor tem indicado, mas o coração que está aí dentro é um coração de pedra, um coração duro, é um coração que não muda, é um coração que não se transforma, as situações continuam voltando. E a gente vê isso em Ezequiel 11:19, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Era um coração que precisava ser purificado, que precisava ser limpo, que precisava ser transformado. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. E era um coração que precisava estar firme. Não são as circunstâncias que vão me levar, que vão me dirigir. Não, é aquilo que o Senhor me mostrou. Salmo 112:7 diz o seguinte: não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. É disso que se trata. Muitas vezes a gente não está vivendo isso, a gente não está experimentando isso, porque a gente tem se considerado autossuficiente. A gente acha que resolve, a gente acha que consegue. Onde está a tua confiança? Porque se existe confiança no Senhor, nós não vamos temer más notícias, porque o nosso coração vai estar firme. Ele vai cuidar, Ele vai dirigir, Ele vai confirmar. É simples. Muitas vezes não. O primeiro texto que nós lemos em Romanos 1 fala disso, que é a manifestação da justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. É a esse lugar que o Senhor tem nos chamado, é nesse lugar que Ele nos convida para nós entrarmos, para a gente viver o poder do Evangelho, para que a gente possa viver salvação, para que a gente possa viver transformação. No Novo Testamento ainda a gente continua vendo essa distinção entre exterior e interior. E por isso mostra para a gente o quão importante é isso. Em Romanos nós vemos Paulo estabelecendo: muitos que eram membros exteriormente do povo da aliança de Deus não eram interiormente. Porque a circuncisão é a do coração. É algo que somente o Espírito Santo pode fazer. É algo que não tem como eu te convencer, não tem como eu te ensinar, é somente o Espírito Santo que pode fazer. Romanos 2, 28 e 29 fala: não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão que é meramente exterior e física. Não se trata disso. E ele ainda vai avançando, quando ele vai escrevendo, quando ele chega na carta aos Filipenses, ele afirma que em Cristo nós somos a circuncisão verdadeira. Ou seja, em Cristo nós nos transformamos no sinal, nós nos transformamos no sinal do pacto. Nós somos, quando nós temos ao Senhor, quando nós vivemos nele, quando nós estamos vivendo o propósito dele para as nossas vidas. Filipenses 3:3, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Está claro, está aqui, a palavra é quem me fala, a palavra é quem me mostra. Ele cria aqui, ele fala, ele une a conversão cristã à circuncisão do coração.
Há algo que precisa acontecer dentro de mim, que já foi mencionado lá no Antigo Testamento, mas ele volta a falar aqui. Ele fala o quanto ele confiava na obediência à lei e nos méritos morais, e como no passado lhe faltava essa realidade espiritual interior. Muitas vezes ele estava atento, ele sabia o que a lei falava, ele cumpria o que a lei exigia, mas dentro dele o que estava acontecendo? Espiritualmente, como que ele estava vivendo? E daí vem essa renovação e essa mudança de coração na vida de Paulo, que só ocorrem quando ele transferiu sua confiança da obediência à lei para a justiça, imputada por Cristo, para ter ousadia confiante perante Deus. Quando ele transfere aquilo que ele fazia, as obrigações que ele cumpria, para aquilo que o Senhor conquistou para ele na cruz, a vida dele muda, a história dele muda, e ele começa a impactar a vida de tantas pessoas. Muitas vezes nós vemos que o arrependimento e a fé estão sempre caminhando lado a lado também na palavra. Arrependimento verdadeiro, que faz a gente mudar de direção, que faz a gente mudar o rumo. Nós vemos esse respaldo para ressaltarmos o coração e o ensino bíblico sobre a relação entre arrependimento e fé. O resumo do Evangelho de Jesus feito em Marcos 1:15, por exemplo, quando ele fala: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Nós vemos ainda em Lucas 24, 46 e 47, Jesus afirma que em seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Por todo o Novo Testamento nós vemos repetidamente que a salvação pela fé e o arrependimento, eles são inseparáveis. O arrependimento para perdão de pecados, eles são inseparáveis. E o arrependimento verdadeiro inclui esse sofrimento pelo pecado, essa tristeza por causa do pecado. 2 Coríntios 7, 10 e 11 diz o seguinte: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Vejam o que esta tristeza segundo Deus produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Esse arrependimento, ele inclui isso, essa dedicação, essa indignação, essa saudade. E esse versículo vai usando todos esses termos para mostrar que o arrependimento é uma experiência profunda que toca mente, que toca vontade, que toca emoções, que transforma quem nós somos. O arrependimento, ele muda coração, ele nos coloca no lugar onde nós realmente temos que estar, para que nós possamos viver esse poder transformador do Evangelho. Com isso, já finalizando, eu quero dizer que a renovação gerada pelo Evangelho, ela vai além de simplesmente converter crentes nominais. Muitos lugares nós vemos isso acontecendo, as pessoas falam: não, eu quero, é uma vida boa, eu quero transformar minha maneira de ser. Não se trata simplesmente disso. Todos os cristãos, até aqueles que já estão comprometidos, alguns aí já convencidos, precisam que o Espírito Santo plante o Evangelho em seus corações, para que experimentem profundamente o amor e o poder de Cristo. E eu quero terminar lendo com vocês uma oração de Paulo, quando ele mostra que os cristãos podem esperar que o Espírito Santo continue a renovar a coragem, o amor, a alegria e o poder que sentem à medida que transpõem a mera crença nas coisas que Jesus pode fazer e passam a experimentá-las através da comunhão com o Espírito Santo. Essa oração está em Efésios 3, a partir do verso 14, quando ele diz o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor,
vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É disso que eu estou falando. Não é o que Ele pode fazer. Não é aquilo que você pode ganhar, não é aquilo que você pode receber. Quanta gente perdendo tempo dentro das igrejas, tentando pedir misericórdia por decisões mal tomadas, por não caminhar lado a lado com o Senhor, e tentando gastar um tempo enorme, tentando recuperar isso que foi perdido. Quando o Senhor te chama para um relacionamento próximo, quando o Senhor está te chamando para que você caminhe lado a lado com Ele, e quando você experimentar isso, você vai viver isso, experimentar todos os benefícios da comunhão com o Espírito Santo. Não é uma negociação, não é o que eu preciso fazer para que o Senhor me dê isso, ou para que o Senhor me dê aquilo, não é o que eu consigo, não é o que eu posso, mas é simplesmente entrar nesse lugar de comunhão com o Espírito Santo de Deus, e nesse lugar, descobrir, viver, desfrutar do propósito dEle para a tua vida, caminhar como você nunca caminhou, viver como você nunca viveu, sabendo que é Ele quem cuida de você, sabendo que o Espírito Santo vai trazer plenitude para a tua vida, vai trazer sentido para o teu viver, vai mudar a tua existência, vai ser muito maior do que você. Você já não vai ficar sendo consumido por pensamentos egoístas, mesquinhos, como eu vou conseguir, como eu vou recuperar, como eu vou alcançar. Mas você vai começar a ser um canal de vida, um canal de bênção, um canal de transformação, porque não vai caber dentro só de você. Vai transbordar, vai transbordar. O Intergarden vai ficar pequeno, o Indermir não vai ser suficiente, Orlando vai ser alcançada, a Flórida vai ser impactada, porque é a palavra do Senhor quem me fala. É plenitude, é plenitude. Onde o Senhor te colocou, com quem Ele te colocou, é vida fluindo. Elimina toda a ação do pecado sobre a tua vida. Foge, corre, sai desse lugar de autossuficiência, esquece toda a religiosidade, esquece todo o liberalismo, vive o poder do Evangelho sobre a tua vida. É poder transformador, está acontecendo, já começou, e aquele que começou é fiel para completar, para concluir. Você pode estar inseguro, você pode estar com medo, porque você nunca viveu isso, você nunca se entregou a esse ponto, mas hoje eu te convido, entrega, descansa e confia, porque Ele está cuidando de você, Ele está dirigindo, e Ele está te levando ao lugar que Ele tem para a tua vida.